tarde Natal, boa tarde Rio Grande do Norte. Olha, estamos iniciando aqui mais um programa É Por Aí. E como anunciamos todos os dias, as pessoas que nós trazemos aqui para o programa são pessoas que têm no seu histórico de vida, em suas ações, em suas atitudes, virtudes humanas. E transmitir conhecimento e apresentar soluções para problemas, principalmente no mundo digital, é uma das principais virtudes de Sandro Múcio, da SK Soluções Digitais, que é o nosso convidado de hoje. Sandro, bem-vindo ao programa É Por Aí, bem-vindo à TV Metropolitano. Muito obrigado, Cassiano. Espero poder contribuir muito com o seu programa e com a sociedade nessa oportunidade. Certificação digital, é sobre isso que a gente vai falar, não é? Eu espero que sim. Olha, o programa É Por Aí tem patrocínio do Ocean Palace Hotel. Diretor, vamos colocar as imagens dos restaurantes de lá, do Ocean Palace Hotel. Lá são 5 restaurantes. Olha, esse pratinho aí bem elaborado. Isso é lá do Sunrise Coffee Shop, que funciona 24 horas. Tem também o Ocean Grill, que funciona do meio-dia às 18 horas. Lá no Ocean Palace Hotel também tem o Sushi Bar, que fica ali já pegando a areia da praia, lá embaixo, você entra por dentro do hotel. É um sushi maravilhoso lá, funciona também à noite. A pizzaria La Luna também funciona a partir das 18 horas, todos os dias. E o elegantérrimo restaurante francês Le Soleil, que tem pratos maravilhosos, como esse carré de cordeiro que você vê nessa fotografia. E lembrando que aos sábados, a feijoada 5 estrelas aqui em Natal é lá no Ocean Palace, ali na Via Costeira, em frente ao Centro de Convenções, já pertinho de Ponta Negra. Essa feijoada tem a coordenação do crítico de gastronomia, Marcelo Diebe. Agora voltamos aqui à nossa vaca fria. E vamos começar do começo, né, Sandro? Vamos. Ô, Sandro, como é que primeiro vamos, antes da gente ir para a sua história dentro da informática, dentro do mundo da tecnologia, vamos raciocinar o seguinte. No primeiro momento, como é que a gente pode explicar para as pessoas o que é uma certificação digital, que é uma das especialidades da sua empresa, não é? Da SK Soluções Digitais. Isso. Na realidade, a gente faz desenvolvimento de várias soluções para vários ambientes e um deles é essa de certificação digital. O que acontece com as questões de certificação digital é que, com o mundo digital, como é que eu garanto que quem está do outro lado da comunicação é aquela pessoa realmente? Como é que eu confirmo que Sandro é quem está solicitando realmente aquela transferência financeira numa agência bancária? Com o celular, com tudo mais, eu preciso garantir que essa pessoa do outro lado é ela. E para isso eu uso um certificado digital que somente essa pessoa tem e que serve como uma assinatura da pessoa em um documento, né? Ou seja, é uma confirmação que não precisa passar por reconhecimento de firma em cartório, ou seja, tem a mesma segurança jurídica. Eu acredito até que seja maior, porque como o certificado... A segurança é maior. A segurança é maior pelo seguinte, um documento que você consegue falsificar uma assinatura pode ser reconhecido como correto. É verdade. Mas a falsificação eletrônica exige um trabalho computacional muito grande para que alguém consiga falsificar um certificado de outra pessoa, se passar por outra pessoa. Se alguém se passar por outro, exige... É uma dificuldade muito maior porque as criptografias usadas são de níveis muito altos de processamento de computação para que você consiga adivinhar o que é que aquela pessoa traduziu para chegar no certificado. Então, é complicado. É complicado, mas esse é um assunto que a gente vai voltar mais adiante um pouquinho. Certo. Vamos agora lá para o começo da sua história. Como é que é essa história assim? Como é que você começou a enveredar por isso e como é que surgiu a SK Soluções Digitais? Bom, eu trabalhei muitos anos no setor comercial de várias empresas. Mas eu sempre fui... Setor comercial? Eu era vendedor, supervisor de vendas, eu era gerente de vendas em várias empresas, tanto aqui no Rio Grande do Norte como em Pernambuco e algumas vezes no Piauí. E eu sempre fui um cara entrando... Me disseram que você já vendeu até fraldas, é isso? Eu já trabalhei na Johnson & Johnson, vendia fraldas, cotonetes, toda a linha infantil deles a gente trabalhava. E aí assim, eu sempre fui um cara que me envolvi muito com informática. Então eu estava lá no setor comercial, mas eu corria para o setor de informática para ver o que tinha de novidades. Como eu tinha computador em casa, eu manipulava algumas coisas em casa, levava para a empresa e era aprovado e a empresa passava a utilizar, então eu sempre me envolvi nisso. E aí, numa dessas situações, alguém me solicitou que eu passasse a desenvolver um software para dentro da empresa que eu trabalhava. E aí eu larguei toda a área comercial e fui cuidar de software. De software. E aí, em um ano, eu desenvolvi toda uma plataforma de comercial para eles, de cálculo de comissões, de roteirização de vendas, e aí eu passei a gostar da coisa. Não, agora o meu negócio é informática, larga esse negócio do comércio para lá e vamos cuidar de informática.
E num desses processos surgiu uma história de uma empresa de contabilidade que precisava de um programa de contabilidade. E eu fui para dentro da empresa para conhecer como é que funcionava a contabilidade da empresa e me sentaram do lado do assessor jurídico deles. E aí foi quando surgiu a ideia de questões de digitalização de documentos, porque os entes, gestores de prefeituras, de câmaras, sempre tinham problemas de prestar contas daquilo ao tribunal. Gestores públicos, né? Prefeitos, presidentes de câmaras, secretários de administração de algumas entidades, e aí chegavam para eles as demandas da seguinte forma: olha, você fez essa despesa e ela está errada, e o tribunal exige que você devolva R$200 mil para os cofres públicos. Aí ele chegava lá no escritório e ia conversar com o assessor jurídico: olha, eu já larguei essa prefeitura faz 5 anos, os documentos que eu assinei estão lá, só que quem está lá hoje é um adversário político meu que não me dá acesso a esses documentos. Aí o assessor disse: como é que eu preparo a sua defesa para que você chegue no tribunal se você não tem nenhum documento para explicar o que é que você fez? Esse dinheiro você justifique o que é que você fez com esse dinheiro. Ele disse: infelizmente eu não tenho como. Aí me surgiu a ideia: bom, vamos escanear toda a documentação que o gestor trabalha e ele leva para casa num pendrive, num HD, no celular, no HD, em algum canto ele leva para casa quando terminar a gestão. Por quê? Porque os documentos pertencem à prefeitura, mas ao mesmo tempo fui eu que me responsabilizei por aquilo que eu assinei. Então eu tenho direito a ter uma cópia. E o adversário político não vai deixar você acessar facilmente o arquivo para provar aquelas... Obrigatoriamente ele deveria, mas ele começa a dificultar, dizer: olha, eu não tenho um funcionário para isso, eu não sei onde é que estão esses documentos, quando eu cheguei na prefeitura esses documentos não estavam mais aqui. E aí cria um problema para quem saiu, né? Aí eu digo: não, vamos digitalizar tudo. Beleza, conversei com o assessor jurídico, ele disse: ótimo, só que isso aí é capenga, não resolve o problema. Não resolve. Porque o que você está fazendo é uma xerox eletrônica, mas continua sendo uma cópia. E aí quando eu chegar no tribunal, eu estou apresentando uma cópia que eu posso manipular ela de alguma forma e... Pode até criar, né? Eu posso criar o documento aqui e dizer que ele está lá na prefeitura e acabou minha conversa. E eu não consigo justificar de tudo. Eu posso até preparar uma defesa porque eu sei que os documentos são reais, mas que na realidade isso não vai ser usado juridicamente. E aí foi se passando. Eu criei a solução, a gente usa ela em cartórios, em várias outras coisas, mas não funciona juridicamente. Aí surgiu um amigo meu e disse: Sandro, e você já pensou em certificação digital? Aí eu, peraí. Certificação digital? Ele queria assinar documentos digitalmente. Ele disse: Sandro, eu quero botar um site em que a pessoa bota o documento lá eletrônico, ela assina e aquele documento fica assinado por ela sem caneta. Então fica sendo um documento com valor jurídico. Aí foi onde eu fui pesquisar as leis. Aí eu descobri que o presidente Fernando Henrique assinou uma medida provisória em 2001. No tempo do governo de Fernando Henrique Cardoso. Isso, 2001. Ele assinou uma medida provisória, a 2200 dígito 2, que instituía um instituto de chaves públicas no Brasil e dava validade jurídica àquilo que aquele instituto gerasse. Então, o instituto gera certificação digital, identifica uma pessoa, uma empresa, uma entidade, e aquilo passa a ser aceito juridicamente em todo o território nacional. Se a certificação for feita a partir dessa raiz do Instituto de Certificações Públicas, né? De certificados públicos. Beleza. Aí para você desenvolver isso, você primeiro teve que se cadastrar lá, né? Não há essa necessidade. A ferramenta de desenvolvimento, ela utiliza o certificado gerado para assinar os documentos, mas quem gera é a certificadora, não sou eu. É a certificadora. Ela quem gera. Você facilita o processo. Eu faço o uso das peças que eles me deram. Aí assim, começou com essa história de vamos assinar um documento, só que eu já tinha uma ferramenta com um monte de documentos digitalizados que não tinham validade jurídica. E eu digo: vamos associar as duas coisas. Eu faço toda a questão de digitalização de documentos e dou validade jurídica a eles a partir da certificação digital das entidades, de quem assina aqueles documentos, e daí começou a surgir a ideia de um programa que faça assinatura de documentos digitalmente e que tenha validade jurídica. Isso facilita muito a vida de um gestor público. Mas não é da noite para o dia que se faz isso não? Eu levei 1 ano e alguns meses para gerar a primeira versão. A primeira versão? E isso depois dessa versão a gente vem todos os dias dando atualizações, melhorando, gerando novas funcionalidades, mas na realidade todas elas funcionam basicamente assinando documentos digitais e dando validade jurídica a eles. Mas vamos lá, quando eu estou dizendo que o processo não é simples e nem é fácil, é porque também não é da noite para o dia isso, né? Mas, por exemplo, eu sou prefeito municipal de um município pequenininho. Aí eu digo: Sandro, eu estou precisando de certificações digitais porque às vezes eu estou em Brasília para assinar um convênio e falta um documento da prefeitura que eu não tenho e que se eu mandar depois não vai... Ou seja, vai atrapalhar o problema. Eu tenho que colocar no meu envelope aqui e ele não está aqui comigo. Exatamente. Ele está em Brasília e não tem como colocar esse documento. O documento pode estar na prefeitura. Peraí, mas deixa eu fazer uma pergunta.
quanto tempo demora para você pegar a documentação de uma prefeitura, por exemplo, de um pequenão, prefeitura pequena, para deixar ela com certificação digital em seus documentos, assim, para implantar? Não, vamos entender. Eu não estou falando de questão de histórico para trás. O para Certo. trás ele já é físico. O que eu posso é fazer um processo híbrido em que eu A partir de um ponto. digitalizo tudo aquilo, pego um funcionário de carreira da prefeitura, um funcionário concursado, ele tem fé pública e ele assina dizendo que aqueles documentos são originais. Aí aquele documento passou a ter validade jurídica porque tem um funcionário da prefeitura atestando que aqueles documentos digitalizados que ele é original. são originais. Então pronto, ali eu transformei aquilo numa validade jurídica. Essa foi a primeira fase. Mas aí a partir desse momento eu pego todos os itens da prefeitura e passo a trabalhar eles eletronicamente. Eu não gero mais papel. Eu não gasto mais impressora. Eu gero o documento, digamos, no Word e transformo ele num documento digital, mando para a plataforma digital e o prefeito assina digitalmente. Ninguém precisa tocar em papel. O quê? Então economiza papel? Muito. Muito? Muito papel. Muito, assim, você pode me dar um exemplo assim de quanto é esse muito que se economiza? Isso Existe depende, algum exemplo já assim? Isso depende muito de cada entidade, porque depende do volume que cada entidade trabalha. Por exemplo, eu tenho prefeituras que compram por ano em torno de 5 milhões de reais de papel. 5 milhões de papel? Porque tem escolas, tem hospitais, tem muita coisa que se usa papel. Que se usa muito papel. Mas tem muita burocracia interna que se usa papel porque não se tem um outro meio de dar validade àquilo que se faz. Então, o que é que acontece? O sujeito gera toda essa documentação de trâmite burocrático de todos os processos internos de uma prefeitura eletronicamente. E aí essa prefeitura dos 5 milhões, no ano seguinte que tudo foi implementado, economizou em torno de 40%, 2 milhões de reais. 40% se economiza por ano em torno disso? Se você consegue implementar em toda a prefeitura, em todos os órgãos internos da prefeitura, você consegue fazer isso de economia. Mas só de papel, só de economia de papel. Não, você tem que lembrar aí que você tem papel, você tem tinta da impressora, você tem energia elétrica da impressora, você tem o cara que carrega os documentos para todo mundo assinar. Que vai de sala em sala pedindo carimbo e assinatura. Isso quando todo mundo trabalha no mesmo prédio. Mas eu tenho prefeituras que a secretaria fica num canto, outra secretaria fica em outro prédio, e aí eu preciso de um motoqueiro que bote tudo num local e transfira para outro, e ele sofre acidente de moto, ele perde papel, e aí tem que começar todo o processo novamente. Então, existem muitas possibilidades, muitas situações em que o documento tramita mais rápido, ele tramita mais seguro, e ele corre risco menor de falhas por conta de todo um processo eletrônico em vez de ser um processo físico. Ou seja, a gente está diante de uma solução. Eu sei que a gente está começando esse processo de certificação digital no país agora, apesar de ser de 2001 a primeira legislação, né? A primeira lei que eu encontrei foi essa de 2001, depois tem uma outra de 2006 que melhora ainda mais, facilita e amplia o uso do certificado digital. Mas se a gente raciocinar uma coisa nova no país, porque não deve estar implantado em todos os lugares onde poderia já estar implantada, né? Eu não quero nem muito citar questões políticas, mas, por exemplo, aquele caso do Lula no fim de semana foi tudo usando certificação digital. Não estavam todos nos fóruns, sentados nos seus birôs, assinando documentos durante o processo. Foi tudo eletrônico. É tudo eletrônico. Você estando em alguma mesa com um computador e conexão com a internet, você faz aquilo de onde você estiver. Rapaz, aquele caso que concedeu... Prende, solta, que um mandou soltar, o outro mandou prender, o outro mandou soltar, o outro Ninguém saiu da mesa de casa para fazer Ninguém saiu da frente do computador para fazer aquilo. Nem teve ninguém levando um papel. Não, se fosse levando o papel, eles tinham soltado, ia levar 3 dias para encontrar o papel, aí mais 3 dias para encontrar o solto, para prender de volta. O negócio ia durar um ano, não ia ser resolvido numa tarde. Aí não ia ser resolvido numa tarde. Então, numa tarde, por conta da certificação digital, por conta de trâmites digitais, isso. Tudo é assinado hoje em dia no Tribunal Federal, nas leis federais, todos eles hoje trabalham com questões digitais. O Tribunal de Justiça do Estado implantou um sistema como esse. O desembargador declara em uma das entrevistas dele que ele gastou 5 milhões de reais para fazer a implantação disso e levou 5 anos. 5 anos implantando. Não para gerar ferramenta, não para gerar infraestrutura, mas treinar o pessoal a tirar eles do paradigma físico de criação de documentos, de impressão de papel, de leva para não sei quem assinar, e trabalhar todo mundo num computador, e trabalhar todo mundo eletronicamente. Peraí, mas eu vou querer que você detalhe melhor como é isso, assim, porque na realidade é uma mudança de cultura radical, né? Absurda. Absurda. É uma coisa muito forte. Mas vamos detalhar isso no próximo bloco. A gente vai agora ao intervalo comercial e daqui a pouquinho voltamos para continuar esse bate-papo que está muito interessante com Sandro Múcio. Ele é da
SIK Soluções Digitais. A gente está falando sobre certificação digital, que é assim, é você sair do mundo do papel, do mundo da impressão, do mundo das cópias, do mundo das assinaturas, dos carimbos, do reconhecimento das firmas em cartórios para a certificação digital de documentos, o que é uma coisa surpreendentemente assim agradável, sem contar que gera uma economia fantástica de recursos. Aguarde um instante só e já voltamos. Ela tá no quarto, vai lá. Para algumas crianças, monstros existem e na maioria dos casos são pessoas conhecidas. Todos contra o abuso infantil. Disque 100 e denuncie. Uma campanha da Assembleia Legislativa. O Detran facilita para você. Aproveite esta oportunidade de quitar todos os seus débitos. Não perca essa chance. Parcele em até 12 vezes. E tem mais, com parcelamento Detran, você pode usar o seu cartão de crédito. Dirija-se hoje mesmo ao Detran mais perto de você e fique com 0 de débito. Detran RN e Governo do Estado. A Natal Rigol abriu uma nova loja na Avenida Jaguarari, no bairro de Lagoa Nova, onde lhe oferece um amplo estacionamento. Uma nova loja que abrimos aqui na Avenida Jaguarari, número 2006. O novo telefone é 3206-4832. Lá você encontra looks masculinos e femininos modernos que atendem todos os tipos de festas, além de fantasias. Com um detalhe, o preço mais acessível da capital. Acredito que o nosso cliente vai gostar desse novo espaço. Natal Rigor, sinônimo de elegância. Olha, voltamos ao programa É Por Aí e no intervalo comercial a gente também fica conversando aqui e eu estava falando para Sandro Múcio que precisei reconhecer uma firma em cartório há poucos dias de um casal. Aí o homem do casal lá estava com o nome ok, não teve problema, foi reconhecida a firma. Mas no caso da mulher, não foi reconhecido porque o nome dela que constava lá era o de solteiro, não era o de casado, acrescentando mais um nome, mais um sobrenome. E aí o rapaz não pôde fazer nada no cartório porque havia uma divergência. Então era a mesma pessoa, ele sabia que era a mesma pessoa, ele sabia que a assinatura conferia, mas havia uma divergência no nome porque tinha um nome a mais, ele não poderia reconhecer. Então com a certificação digital esse tipo de problema desaparece. De certa forma desaparece, porque aí a pessoa pega um token como isso aqui, que é um pendrivezinho com a criptografia, põe no computador e assina o documento eletronicamente. Ah, rapaz, o token dos bancos aí é exatamente isso. Você com ele gera um númerozinho, você botou aquele númerozinho lá, aquele númerozinho, na realidade, é uma senha que identifica você naquele momento. Ele muda a cada 30 segundos, a cada minuto. Então, você apertou de novo o botãozinho do token, ele já troca já essa nova. E aquele token só quem tem é você. No caso da certificação digital, eu transfiro a informação do meu registro, da minha criptografia, que sou somente eu, é como se fosse minha digital, para o documento, eletronicamente. Certo. E aí essa transferência é feita com senha, com vários itens de segurança. Que garantem que fui eu que assinei o documento. E que garantem que após a minha assinatura, aquele documento não sofreu nenhum tipo de alteração. Nenhum espaço em branco a mais pode ser colocado naquele documento sem danificar a minha assinatura. Então eu garanto a autenticidade e o reconhecimento de quem foi que fez aquela assinatura. Ô Sandro, no bloco anterior eu deixei uma pergunta aí, porque a gente falou que você disse que no caso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que já tem vários dos seus processos internos caminhando eletronicamente, e cito até no caso do Tribunal de Justiça lá do
do Paraná e também do Rio Grande do Sul, onde está a sede do TRF, aquela história de Lula. Solta Lula, prende Lula, solta Lula, não solta Lula, solta Lula, não solta Lula. Ali foi tudo num dia, tudo numa tarde, e foi tudo digital e tudo documento válido, né? Tudo certificado. Tudo juridicamente válido. Juridicamente válido. Aquilo ali é o que hoje, na realidade, acontece no mundo inteiro. Mas, assim, a grande dificuldade de trabalhar com certificação digital é mudar um paradigma de quem trabalha com papel. Porque você tem um concursado que está lá há 20 anos trabalhando num tribunal, que ele está acostumado a pega o papel, carimba, leva para o desembargador assinar, carimba, leva para o advogado, carimba, arquiva numa pasta e guarda. Peraí, aí você me disse que o tribunal aqui já começou o processo, já está andando, agora levou 5 anos a implantação pela informação do desembargador, né? Isso, eu vi uma entrevista do desembargador e ele dizia exatamente isso, que ele gastou 5 milhões para fazer toda a estrutura dele, montar toda a estrutura dele lá, e que levou 5 anos para que todos os funcionários que trabalham no tribunal, os outros juízes, advogados, todas as pessoas envolvidas com os processos, todas as pessoas por onde um processo passa, tivessem a habilidade e a tranquilidade e a confiança de trabalhar com aquilo eletrônico, porque você passa a ter um notebook na sua frente e mais nada. Eu tenho 3 mil processos, estão dentro daquele notebook. Eu preciso saber quais são os processos de família. Você abre uma pastinha lá com todos os processos, aí você vê o processo, isso aqui eu tenho que tomar essa decisão. Você toma a sua decisão, assina, e a outra parte já foi informada, na hora que você fez a assinatura, de que o seu parecer já foi feito. O seu parecer está feito, as outras partes já estão todas sendo informadas. E aquelas que têm que acrescentar informação legalmente já recebe naquele mesmo instante e já pode tomar providência. Aí ganha agilidade também, né? É o que acontece, por exemplo, com alvará de funcionamento de empresas. Você precisa de um alvará da prefeitura para autorizar uma construção, você precisa de um alvará da prefeitura para autorizar o funcionamento de uma empresa. E aí você entra eletronicamente no site da prefeitura, preenche um formulário, manda os documentos eletronicamente para a prefeitura recebe aquilo automaticamente, já faz todas as suas fiscalizações, todas as suas verificações, gera o alvará eletrônico, o secretário de infraestrutura de obras assina aquilo autorizando, e você de casa recebe o alvará, imprime e põe na porta do seu estabelecimento que já está autorizado. Já está valendo. Sem precisar, em alguns casos raros, é que há necessidade de um fiscal ir checar aquelas informações. Isso, mas o que acontece? O fiscal leva um tablet, de lá mesmo ele já registra as informações, já autoriza o processo, ou nega, já autoriza ou indefere a solicitação, autorizou, na mesma hora o secretário está sabendo. Aí digamos que o secretário está em Brasília, atrás de verba, para a pasta dele. Ele recebe no celular, digita a senha dele e já assina ao mesmo tempo. 5 segundos depois, o solicitante... Independente dele estar aqui, o solicitante recebe... O solicitante recebe 5 segundos depois de ter sido assinado, ele já recebe a informação. Mas também gera, no caso do ente federativo, município, para o município gera muito mais facilidades, né? Por exemplo, o prefeito sai daqui, vai para Brasília assinar um convênio para receber um dinheiro... Sei lá, a gente até falou aqui, antes de começar o programa, transporte escolar. Isso. Aí precisa de um documento lá. Se ele não tiver o documento, aí como é que vai fazer? Perde o convênio. Aí a prefeitura gera o documento, assina eletronicamente, e ele acessa de onde ele estiver o documento, imprime e entrega a quem tiver que entregar. Se precisar fazer entrega física, porque normalmente quando você chega num tribunal hoje, que você precisa apresentar um documento, você entrega ele fisicamente, o cara escaneia, bota no sistema e ele devolve. Um grande exemplo disso, é interessante assim, a gente raciocinar assim, porque mesmo que a gente não lembre, mas já está começando a acontecer isso na vida de cada cidadão, pelo menos quem tem uma vida, digamos assim, economicamente ativa, já está acontecendo com o imposto de renda. Né? Antigamente o imposto de renda você fazia um calhamaço de papel, de comprovantes, de cópia, de cheque, de tudo, depois preenchia um formulário que eram não sei quantas páginas. Tá? Eu era adolescente, eu lembro do meu pai com vários formulários, porque ele errava, ele recalculava para ver se tinha como recuperar alguma coisa do que tinha sido retido em fonte, se ele não tinha errado algum número, alguma conta. Isso ele levava 1 semana, 2 preparando, para poder remeter para a Receita e esperar 3, 4 meses para saber se aquilo não deu nenhum erro. Para depois saber se ia ter restituição ou não. Então aquilo era uma infinidade. Você recebia a restituição do ano no ano seguinte. Já fazendo a declaração do ano seguinte é que você recebia autorização para receber. Para receber o que você tinha de restituição do ano anterior. E hoje em dia você pega um programinha, entra no site da própria Receita e já responde lá quando a sua declaração é mais simples. E na mesma hora ele já dá o ok que está tudo certo, só vai agora saber quando é que tem dinheiro para ele pagar de volta ou se você tem alguma coisa a pagar para o governo. Mas basicamente é tudo eletrônico. O sistema eletrônico resolve tudo. E assim, ele identifica muita coisa. Ele identifica...
É porque as pessoas esquecem, mas o Não, sisteminha não esquece. o computador, infelizmente, ele tem uma boa memória. Ele tem uma boa memória. Ele não esquece, ele encontra. Ele Ele vincula muitas coisas. Né? Ô Sandro, assim, você falou aí no bloco anterior sobre uma economia em torno de 40% só de custo de papel, e a gente sabe que são vários outros custos que tem os documentos, tem impressora, tinta, hora de trabalho das pessoas, energia, ou seja, então na realidade a economia é muito maior. E retrabalho, porque muitas vezes você perde um documento que você tem que refazer. Né? E eletronicamente o documento ele não se perde com facilidade. E mesmo que ele se perca, é só você gerar ele novamente, que é um botão que você aperta, gere novamente o documento e põe no sistema de novo. Os documentos são muito mais garantidos e muito mais rápidos. A celeridade é absurda. Processos que levariam 3 semanas para ficar pronto, ficam prontos em 24 horas. A questão de corrupção, da pessoa pagar um serviço e quando chega em novembro, isso aí, eu paguei o ano todinho, mas não tem processo. Vamos criar um processo para poder justificar esses pagamentos. Isso acaba. Isso acaba, porque não sai pagamento se não tiver o processo. E o processo só pode ser assinado com data, hora, minuto e segundo, independente do sistema. Não adianta eu querer assinar um documento de março no mês de abril. Não vai entrar no sistema. O sistema só aceita na hora em que você está assinando. Então não adianta você querer fazer em novembro a simulação de alguma coisa que deveria ter feito em março. Porque o sistema vai entregar. Então também evita e diminui sensivelmente o risco de desvios. De desvios em boa parte, né? E facilita a vida do Ministério Público quando vai fiscalizar. Porque ele consegue fiscalizar todas as datas, todos os horários, o que é que a pessoa fez, o que é que deixou de fazer, quando cada uma das situações aconteceram, porque o sistema controla tudo isso. Sandro, você estava falando aí no caso específico do município. Você já tem desenvolvido essa ferramenta para alguns municípios no Rio Grande do Norte? Eu tenho, acho que Jardim de Angicos usa na Câmara e na Prefeitura. E na Prefeitura? Certo, eu tenho negociações com algumas outras câmaras aqui no estado, mas aí eu não precisa dizer o nome. Mesmo porque, como não existe ainda o contrato, fica chato dizer depois não consolidar, né? Mas existe. E eu tenho algumas coisas em Pernambuco. Também em Pernambuco. Agora, deixa eu fazer essa primeira pergunta era para gerar a segunda. E a segunda pergunta é o seguinte. Como você está começando, você está entrando nesse universo agora, você acha que quanto por cento das prefeituras estão com a sua estrutura administrativa digitalizada? Praticamente. Ou seja, processos eletrônicos. Cassiano, eu acredito que as capitais têm alguma coisa do processo eletrônico, alguma coisa. Alguma coisa em algumas áreas, né? Não por exemplo, a Prefeitura áreas. de Natal, você quando vai pedir algum alvará de construção, você já faz isso eletronicamente. Mas é muito raro. Em Pernambuco eu fui... A primeira prefeitura que tem algum processo eletrônico rodando lá, fui eu que implantei. Então eles têm lá... A primeira prefeitura. Isso. A primeira prefeitura do estado então inteiro. É uma coisa muito nova ainda. Muito novo. Muito novo no sentido da gente aqui, né? Da gente. Mas é uma coisa que na esfera federal já funciona tranquilamente. Pronto, então é exatamente isso que eu ia chegar. O Brasil é uma federação. Isso. Tem a União, tem os estados e tem os municípios. A maioria dos documentos da União, já há muitos anos, eu acho que desde 1998, 99, ano 2000, já começaram a digitalizar processos. Eu acredito que até por conta disso, Fernando Henrique fez aquela medida provisória em 2001. Aquela medida provisória. Exatamente para validar aquilo que já existia. Ele não inventou do nada. Ele não inventou do nada. Não foi criado de uma hora para outra. Mas aí você já tem aí o COAF, você já tem Receita Federal, aí você já tem os tribunais federais trabalham. Os tribunais superiores, isso. Todos eles já trabalham eletronicamente. Os próprios tribunais do trabalho nos estados já trabalham eletronicamente. O PJ eletrônico aqui, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte já está eletrônica. Isso já faz vários anos que eles vêm implantando e vai melhorando o sistema, não é? É aquela história de tecnologia. A cada 18 meses ela duplica a capacidade, ela melhora. A cada 18 meses duplica a capacidade. Isso é uma teoria americana que diz que a cada 18 meses as tecnologias ampliam a sua capacidade em 100%. Pronto. A cada 18 meses. Isso já é um exagero, porque na realidade já faz com menos tempo hoje em dia. A coisa já é menor. As velocidades são absurdas. A velocidade é absurda. O avanço é absurdo. Você pensar que há pouco tempo atrás você brigava para baixar MP3 na internet. E hoje em dia você não quer saber de MP3 porque você usa o Spotify escutando o que quiser. Não precisa se preocupar. Antigamente você não podia entrar na padaria porque tinha aquele painel de DVDs de filmes piratas para você comprar. Aí chegou o Netflix e acabou com isso. Acabou com isso. Tem Netflix e tem vários outros serviços. Tem vários outros serviços. Eu falo dos principais. Dos principais. O Uber é outro sistema eletrônico que caminha hoje
para tirar o motorista. Daqui a alguns anos, você pede Uber, vem só o carro. Vem só o carro. E você não vai dirigir o carro. Não, o carro vai dirigir sozinho. O carro vai dirigir então, sozinho. A tecnologia anda muito rápido. Então, um negócio que foi feito em 2001, 17 anos atrás, você pode ter certeza que ele sofreu milhares de atualizações, de melhoramentos, de mais segurança. Por isso que ele se amplia e ele barateia. Aí onde eu quero chegar. Aí a gente está falando, a União já está muito avançada nesse processo. Isso. Nos 3 poderes. Aí eu estou falando do poder executivo, os ministérios, eu estou falando do poder legislativo, os processos dentro do Congresso Nacional caminham muito mais rápidos hoje. A demora ainda é a discussão e aprovação nas comissões técnicas e no plenário. E os tribunais do Poder Judiciário, os tribunais superiores, têm uma celeridade fantástica nos processos. Hoje é muito mais rápido do que o que era o ano passado, há 2 anos atrás, há 3 anos, ou seja, sucessivamente. A minha pergunta é a seguinte: para o município brasileiro, você acredita que ele vai estar já enquadrado, encaixado nesse sistema eletrônico de maneira geral? Você acha que demora quanto tempo ainda? Porque passa por pessoas, passa por treinamento. Existem questões que são as seguintes. Primeiro, todo esse sistema hoje depende de internet. Peraí. Tudo depende de internet? Então, peraí. Então você vai me detalhar isso daqui a pouco. Vamos dar um novo intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta. O assunto está muito bom. A gente está falando de informática, de tecnologia, estamos falando de certificação digital com Sandro Múcio da SK Soluções Digitais. Aguarde um instante só e já voltamos. Em Mossoró, sua viagem tem o destino certo. Hotel Sabino Palace. Infraestrutura renovada e atendimento personalizado para lhe receber. Nova recepção, apartamentos modernizados, além da renovação do cardápio do Sabinos Restaurante. Hotel Sabino Palace. Mais que hospedagem, um parceiro de viagem. Avenida Presidente Dutra, 1744, Alto de São Manuel, Mossoró. Fone 84-3323-0800. Apresentadora do programa Seja Criança. Convido vocês para assistir o nosso programa aqui na TV Metropolitana. No nosso programa tem de tudo: turismo, blogueira, arte, cozinha, esporte, um monte de coisa. Você não pode perder aqui na TV Metropolitana às 14 horas todos os sábados. Um beijo, até lá! Perfumaria e limpeza, utilidade do lar. Casa Norte Atacado. Papelaria e higiene, tudo para brincar. Casa Norte Atacado. Estacionamento de graça, facilidade pra pagar. Atacado é só no nome, o varejo tem lá. Casa Norte Atacado. Venha e veja você mesmo. É fácil, fácil de encontrar. Casa Norte Atacado, o varejo mais atacado do mercado. O meu futuro acontece agora. A cada passo construo uma nova história de fazer a diferença por aqui. Alicerce para o justo e certo. Um mundo novo, humano e fraterno, respeitando valores e a tradição. No Neves aprendo a ser, a conviver, a conhecer. Aqui aprendo também a fazer, para o futuro acontecer. Colégio das Neves, 85 anos educando com atitude. 3215-7100. Venha curtir um mundo de brincadeiras com a família reunida aqui no Game Station. Temos atrações inéditas como Baby Station, área com escorrego, ateliê de pintura, food trucks e muito mais. Tem também uma missão especial com os Transformers, um super simulador de corrida e o mundo de Jurassic Park e uma máquina cheia de aventura. Ainda temos um espaço exclusivo para comemorar o seu aniversário. Tudo com pagamento em 12 vezes sem juros e estrutura completa para os papais ficarem tranquilos. Game Station, um mundo de diversão.
Voltamos ao programa É Por Aí. A gente fica conversando também no intervalo comercial, falando de várias outras situações de mundo eletrônico, de tecnologias, novas tecnologias. E no bloco anterior eu deixei para Sandro Múcio estava começando a me explicar aqui como é que é essa história das mudanças que tem que fazer para que a gente possa ter realmente essa certificação digital, esses processos eletrônicos que já estão nos tribunais, já está no Poder Judiciário, principalmente nos tribunais superiores, mas também em vários estados do país, que já está lá nos ministérios, alguns estados, algumas áreas, algumas assembleias legislativas, na área dos municípios também algumas áreas, algumas secretarias. Eu perguntei assim, mas há uma dificuldade grande? Se espera que em quanto tempo a gente possa ter aí todos os municípios também integrantes desse sistema eletrônico nos seus processos? Porque isso gera economia de papel, economia de energia, economia de tinta e economia de tempo para os funcionários, né, os servidores públicos. Como é que você acha qual é a maior dificuldade para uma mudança dessa? Assim? A gente tem uma dificuldade grande com a quebra desse paradigma de se livrar de papel e confiar no eletrônico. As pessoas não confiam na coisa eletrônica, acham que aquilo vai desaparecer, que ele nunca mais vai encontrar, mas na realidade é o contrário, aquele documento está bem guardado num servidor, com vários sistemas de backup de segurança para evitar até que alguém mal intencionado apague algum documento daquilo ali. Isso dá uma garantia maior, mas daqui que a pessoa se confie naquilo, ele precisa praticar. Mas a internet é confiável mesmo assim? Não, veja bem. Depende das áreas, né? O problema todo é o seguinte, quando eu gero um documento eletrônico, ele não existe fisicamente. E aí eu mando esse documento para um tribunal. O que é que o tribunal precisa fazer? Confirmar que aquele documento que eu mandei é real. Ele precisa ir em algum servidor que lhe dê o documento eletrônico e diga, esse documento realmente é isso mesmo que você tem na mão. Perfeito. O que acontece hoje? As prefeituras praticamente de interior pequenas, elas trabalham com uma internet errada, uma conexão ruim, e aí a pessoa do tribunal não consegue chegar na própria prefeitura para pegar o original do documento. Por conta das oscilações do próprio serviço de internet. Aí o que é que a gente faz hoje? A gente cria um servidor na internet, onde os documentos ficam guardados, para que qualquer pessoa que precise ter acesso consiga chegar em 99,9% do tempo, e a prefeitura fica com uma cópia para si. Entendi. Então, na realidade, o que a SK Soluções Digitais apresenta como solução para esse caso, independente da qualidade da internet lá no município, criar um arquivo. Você, no caso, a sua empresa garante um arquivo onde os documentos da prefeitura estarão lá e só quem tem disponíveis. E só quem tem acesso é a prefeitura ou quem ela autorizar a pegar um daqueles documentos. Existem dois modelos. Um é o documento privado, que somente quem participa do sistema tem acesso. E a pessoa diz lá, não, esse documento é privado. Principalmente processos familiares, essas coisas são privadas, ninguém pode ter acesso. E existe aquele documento que é público. Então, se você diz, não, esse documento é público, ele cria um código, um link, que em qualquer lugar que você tiver, você consegue ter acesso àquele documento, inclusive pelo celular, através de QR Code, e você chega diretamente ao documento, sem precisar passar por senha. Aí não pode ser celular de tecnologia antiga, tem que ser QR Code. Tem que ser com um smartphone. Smartphone. Pode ser Android, pode ser iOS. Mas se for pegar um iPhone 4 desse, não chega. Chega. Eu tenho um iPhone 4, ele chega. Ele chega? Chega. E ele lê QR Code? Lê. Ele tem um programinha lá que faz uma leitura de QR Code. O meu não lê, não. Eu vou querer esse programinha. Pronto, aí assim, a questão toda é uma questão mais da quebra de paradigma do usuário, de se livrar e confiar na eletrônica, e ao mesmo tempo você ter disponibilidade para os usuários externos poderem ter acesso aos documentos, que é o caso das prefeituras que não tem um servidor próprio, não tem capacidade de processamento próprio. Mas existem soluções para isso. A gente cria o servidor externo na nuvem e a prefeitura passa a utilizar aquele servidor e ao mesmo tempo a prefeitura, quando tem disponibilidade de internet, traz de lá as informações para si. Então eu tenho hoje, a estrutura que a gente trabalha são 3 servidores, um dentro da própria prefeitura, que não é o oficial, um na nuvem e um de backup na nuvem. Para garantir que mesmo... 2 na nuvem e um local. Então, digamos que amanhã a prefeitura resolveu cancelar o contrato comigo, mas ela quer os documentos dela. Ela tem os documentos dela. Os documentos são dela. Não são meus, eu sou somente um fiel depositário daquilo. Então, os documentos são dela e vão continuar sendo dela eternamente. E amanhã ela resolve contratar um concorrente meu para fazer o mesmo serviço. Ela tem que pegar os documentos dela e entregar para o concorrente. Está aqui, os documentos são meus, eu estou lhe entregando para você fazer a guarda a partir desse momento. Então, tudo isso é uma forma de garantia da não perda de documento, da autenticidade. Os documentos são autenticados e são garantidos dentro dos documentos pela certificação digital. Mas aí eu tenho uma garantia também de que eu não vou ficar refém de um
fornecedor meu. Uhum. Eu, como prefeitura, não posso ficar refém de ninguém. Não pode ficar refém de então, ninguém. eu tenho toda uma estrutura pensada em que eu sou uma figura obsoleta no sistema. Eu só sou útil até o dia que a prefeitura achar que eu sou útil. Achar que é útil. Se quiser trocar, troca. Se quiser, esteja à vontade. Infelizmente, eu não sou o senhor da razão, nem sou o dono de todo... Mas há essa liberdade também, assim, total, e está garantida. E isso é garantido no contrato inicial. Quando a gente começa, o contrato explica todos os itens que a prefeitura tem direito a fazer. Todos os passos que devem ser todos seguidos. os direitos, inclusive o único direito que eu tenho é de receber os pagamentos. Os outros são todos direitos são deles, todos só são obrigações minhas. E obrigações sim. Eu só tenho as obrigações. Mas me diga, mas agora vamos aqui. Se uma prefeitura pequena quer implantar um negócio desse, demora quanto tempo para implantar? Você disse assim, não, o que está feito, físico, papel, documentos físicos. A partir de um limite aqui, de uma data, vamos começar um sistema híbrido, eletrônico e físico ainda, e depois ficar só eletrônico. Aí o que é que acontece? Quanto tempo demora mais ou menos? A gente precisa de 2, 3 meses de treinamento, dependendo da quantidade de funcionários que vão trabalhar com aquilo. Desculpa. Normalmente, em 2 meses eu treino 30 funcionários. Eu faço... O treinamento é rápido, é uma tarde, mas depois eu tenho que ficar, porque a pessoa não confia e ela não usa o sistema, então eu tenho que estar lá, e aí, como é que está o sistema? Está usando? Ou seja, é aquela manutenção para virar um hábito do servidor. Eu preciso transformar ele num hábito. Aí acontecem coisas muito interessantes, por exemplo, eu entro no sistema e eu vejo que os usuários estão entrando às 11 horas da noite para usar o sistema. Às 11 horas da noite, funcionário público, o que é isso? Aí eu fui descobrir o que era. O cara vai para a faculdade, termina a aula, chega em casa, aí vai ver o que tem no dia seguinte. Aí já entra no sistema. Tem esses documentos aqui, deixa eu assinar logo. Porque eu sei lá se o trânsito amanhã vai estar ruim para eu chegar no meu trabalho, eu já assino logo aqui e já libero o resto da turma para trabalhar enquanto eu estou chegando na prefeitura. Então, existe a fama de mau funcionário que não trabalha, mas eu consigo identificar esse tipo de funcionário que trabalha à noite, que trabalha depois da faculdade. E assim, a pessoa trabalha de todo canto. Onde ele tiver acesso à internet, ele pode trabalhar. Exato. Ele tem senha, ele vai ter o acesso dele, ele só vai ter acesso àquilo que ele tem direito de ter acesso. Porque, por exemplo, se eu trabalho na Secretaria de Administração, eu não posso ver nada da Secretaria de Educação, a não ser que alguém de lá me mande um documento para eu dar uma olhada. Então, você acessa só a sua área. São departamentos estanques, compartimentados. Você não consegue mexer no vizinho, no armário do vizinho ali. Você não consegue abrir o armário do vizinho. Ao mesmo tempo, o prefeito que está no nível superior, ele consegue ver tudo. Ele entra no armário que ele quiser, ele abre a porta que ele quiser. Não sem deixar rastro, porque todas as ações do sistema ficam documentadas. Cassiano viu tal documento de tal, hora tal, minuto tal, segundo tal. Sandro entrou e viu tal documento de hora tal. E aparece lá no histórico do documento que aquele documento foi visto por tal funcionário, hora tal. Rapaz, então fica tudo lá. Fica um histórico de tudo que é feito dentro do sistema. Ele assinou, ele rejeitou um documento. Por que ele rejeitou aquele documento? Ele não quis assinar. Aí ele tem que justificar porque ele não quer assinar o documento. O documento está com a data errada. Aí está lá justificado. Aí cancela o documento. Quem pediu para ele assinar aquele documento vai ver que o documento está com a data errada, gera novamente com a data correta, manda para o sistema, e aí ele agora assina porque está correto e passa em frente e o processo segue. Então, o sistema em si... Então, na realidade, a demora é mais para é mais uma questão de cultura, né? De assimilar é muito difícil você pegar um funcionário com 20 anos de trabalho num modelo em que ele só faz aquilo. Ele está acostumado no serviço público a só fazer aquilo, você chega e pergunta... sabe, domina fazer aquilo como ninguém. Você pergunta, cara, e como é que eu faço isso? Não sei não, pergunta aquele outro ali. Ele só sabe o dele e acabou. E ele não quer mais aprender nada, ele já está há 20 anos naquilo. Ele está procurando a hora de se aposentar. E aí você chega e diz, aí, mudou tudo. Acabou. A partir de agora você vai ter um notebookzinho aqui que você vai fazer trabalhar assim, assado. Sim, como é que eu imprimo? Não imprimo. E como é que eu levo o papel pro fulano lá assinar? Não, você quando terminar aqui, você diz, fulano assine, ele já lá está sabendo que você vai assinar, que ele vai ter que assinar. E como é que eu sei que ele assinou? Você recebe a informação de que ele assinou o documento. Então, você não sai da sua mesa, você faz o seu serviço aqui tranquilamente, e o outro lá vai fazer o serviço dele tranquilamente. Mas, e o documento... isso ganha tempo, se economiza tempo e dinheiro à vontade. Né? Muito. Eu tenho um secretário de administração de uma prefeitura que quando a gente implantou, aí o pessoal estava meio reticente em utilizar, e chegou um dia lá e disse, olha, a partir de hoje eu só assino um documento eletronicamente. Não adianta trazer papel aqui que eu não assino. Em meia hora ele tinha 70 documentos para assinar.
Aí ele disse, meu Deus do céu, eu tenho que assinar 70 documentos. Eu disse, bom, você foi quem pediu, agora aguenta. Mas, ou seja, se houver essa decisão, digamos assim, de cima, da instância superior... A gente precisa realmente aí se implanta para baixo. Que se implante. Eu tenho algumas prefeituras que fizeram um decreto dizendo que agora todo o trâmite interno da prefeitura é eletrônico. Obviamente tem lá uma cláusula dizendo, onde não for possível fazer eletrônico, ainda vai ser aceitável o uso físico do papel, até que seja resolvida a questão daquela secretaria. Porque também não posso travar o sistema do mas aí quando se identifica o que é que está travando, aí se trabalha a solução daquele gargalo, tira o gargalo. Porque isso facilita muito o trabalho de uma prefeitura. Você já imaginou um gestor que termina o mandato dele, pega todos os documentos dele, bota no HD, leva para casa, seguro de que aquilo ele tem validade jurídica? Os documentos oficiais estão todos na prefeitura, mas o que ele levou em cópia é tudo documento legalmente. Legal. E essa é uma das vantagens. Eu não preciso ter um documento. Peraí, vamos detalhar melhor isso, mas no próximo bloco. Olha, a conversa está muito boa, o programa de hoje eu estou achando fantástico, porque está esclarecendo. Eu mesmo não acreditava que a gente já tivesse no nível de processos legais eletrônicos como estamos. E a gente vai descobrindo nessa conversa aqui com Sandro Múcio da SIK Soluções Digitais. Aguarda um instante só e já voltamos. Desde 1993, a Cerâmica do Gato oferece aos seus clientes produto de alta qualidade. A empresa tem imensos galpões, com blocos, lajotas e tijolos a perder de vista. A Cerâmica do Gato acrescenta qualidade à sua construção. Venha ver de perto nossos produtos e agregue mais valor à sua construção. A obra é sua, a cerâmica é do Gato. O melhor das Serras Potiguares em um só lugar. Em Martins, hospede-se no Hotel Serrano. Conforto e tranquilidade durante toda a sua viagem. Apartamentos aconchegantes com varanda, restaurante com vista para serras e a natureza aos seus pés. Além de área de lazer ampla e salões para eventos. Garantia de bons momentos no clima mais agradável do Rio Grande do Norte. Hotel Serrano de Martins. Rua Coronel Cristalino, 118, Centro, Martins. 84-3391-2299. Que tal aproveitar a moda com estilo? Na Exclusiva Acessórios tem um mundo de variedades para você. Bolsas, bijuterias e muitos acessórios. Além de uma grande variedade de maquiagens das melhores marcas. Exclusiva Acessórios. Estilo e elegância para você. Vem pra Exclusiva, vem! Avenida Rio Branco, 525, Cidade Alta, em frente ao Banco do Brasil. Voltamos ao programa É Por Aí. A gente está conversando aqui com o Sandro Múcio. Sandro é da SIK Soluções Digitais. A gente está falando sobre certificação digital e sobre a implantação de processos eletrônicos também para prefeituras municipais, que é o que a empresa dele tem se dedicado a fazer nos últimos meses, nos últimos anos. E a gente estava detalhando aqui como é que pode funcionar essa certificação digital e de que maneira pode se fazer a implantação e onde é que há gargalos que travam ou que atrasam esse processo. A gente estava detalhando essa parte dos processos, né, Sandro? Isso, os processos em si são bem simples. Na realidade, a gente trabalha com 4 ou 5 telas, que é uma em que você cria as pastas, onde você vai salvar os documentos, onde você envia os documentos e onde você convida outras pessoas para assinar esse documento. Porque o documento pode ser assinado por mais de uma pessoa em momentos diferentes, né? E depois que esse documento está pronto, você pode encaminhar ele para um outro setor que vai seguir com um outro processo. Então, toda a tramitação do processo em si funciona eletronicamente, mas são 4 ou 5 telas só que o usuário vai manipular. Então, eu faço o treinamento. Então não é uma coisa complicada. Não, o treinamento de um funcionário, a gente junta numa sala 15 pessoas e eu apresento durante uma tarde. No dia seguinte eu visito um por um para ver como é que eles estão se sentindo com relação ao sistema.
E daí para frente é fiscalizar se eles estão usando, porque não tem... E se não está usando, identificar por que não está usando para tentar solucionar o problema. Eu preciso fazer um diagnóstico daquela situação, se é uma questão do usuário, se é uma questão do sistema. Por isso que eu digo que todos os dias eu faço atualizações no sistema, porque se eu detecto alguma coisa que eu posso facilitar a vida do usuário, eu vou lá e facilito isso. Às vezes eu facilito no mesmo dia, às vezes eu levo um tempo para identificar. E às vezes a solução exige um estudo mais aprofundado. Mesmo porque, como está sendo usado, eu não posso interferir nos outros processos. Eu tenho que facilitar a vida daquele cara e não criar problema para outro. Enquanto o avião está no hangar, eu mexo nas asas e tudo, mas quando ele está voando, eu não posso derrubar o avião. Você não pode derrubar, você não pode desligar os motores. Eu não posso, então eu tenho que fazer esse conserto com o avião em voo. Mas assim, é simples demais o uso do sistema. O conceito em si é muito simples. Quando a pessoa absorve aquele conceito, ela jamais quer voltar para o papel. Às vezes a dificuldade é exatamente essa mudança, né? Você sair de um sistema e entrar em outro. As pessoas têm muita dificuldade, a pessoa tem muita dificuldade em entender conceitualmente algum. Porque acha que é difícil, né? E na realidade... porque computação é uma coisa meio obscura, ninguém entende muito de computação. As pessoas não têm uma vivência diária com computação. Né? As pessoas são jogadas em alguns lugares com computação e se viram. Tá aí o computador, você imprime aí, você joga para lá, seja feliz. Faça. Ninguém lhe deu treinamento para isso, não. Então, as pessoas têm um certo respeito, diz um sim senhor para um computador, né? Não chama ele de você. Então, isso cria dificuldades, mas à medida que a gente começa a conviver com as pessoas, elas começam a utilizar. Eu tenho prefeituras que têm em 3 meses já estão com mais de 8 mil documentos arquivados. Mais de 8 mil documentos em 3 meses? Puxa, porque elas começam a perceber que é mais fácil, ela começa a perceber que ela consegue utilizar os documentos com mais facilidade, ela consegue localizar de volta os documentos, ela não precisa sair da mesa dela para fazer nada. Porque você já imaginou, você tem lá 8 mil documentos numa sala e você tem que achar um processo tal. Deixa eu fazer uma pergunta assim, um pouco mais forte, mais pesada. Existe, pelo conhecimento que você tem hoje, o risco de a internet mundial um dia, a grande rede mundial de computadores, dar um problema e ela apagar tudo? Se cair um meteoro e destruir a Terra, eu acredito que sim. Porque assim, é um sistema descentralizado. A última vez que eu andei pesquisando por isso, já faz alguns anos, haviam 9 servidores em locais diferentes do mundo funcionando ao mesmo tempo para replicar a mesma informação. Então, se alguém ataca os Estados Unidos, a Austrália está com a mesma informação que os Estados Unidos e ela consegue distribuir lá a informação dela. A Europa tem outro, a África tem outro, a Ásia tem vários. Então, quando você pesquisou, eram 9 áreas do planeta, mas talvez hoje já tenha mais. Isso, você sabe, aquela história que eu disse, a velocidade do desenvolvimento é muito grande. A Amazon, por exemplo, ela tem mais de 13 servidores no mundo inteiro. Na América do Sul ela está com 2. E todos os dias ela faz lançamento de novos servidores e não é um servidor pequeno, é uma cidade dentro de um local que funciona milhões de computadores. Não é à toa que os grandes hoje, Uber, Netflix, todos eles trabalham dentro da Amazon para garantir que não há perda de qualidade para o seu cliente. Porque a mesma informação está em várias áreas. Isso, e quando um cai, o outro suporta a história e continua funcionando enquanto aquele não volta. Porque assim, não se iluda que uma coisa cai e vai ficar caída, não. Caiu agora, daqui a 15 minutos alguém já foi lá, já corrigiu o sistema e já botou de volta no ar. Mas enquanto aquele caiu, o outro está dando suporte, mantém o suporte e você às vezes nem nota que caiu. Não é para notar. A ideia é que você não vai perceber. Você entra lá nos sistemas e verifica o que é que não está funcionando. Aí ele diz lá, olha, o e-mail do servidor tal assim, está com dificuldade de funcionamento. Não é que ele não está funcionando, ele está atrasando, está com algum retardo. Aí você vai ver o seu, faz parte daquele sistema. Sim, mas eu estou recebendo os e-mails. Por quê? Aí ele disse, não, porque tem duas aplicações aqui que estão dando suporte enquanto a gente não conserta esse problema que está funcionando nesse momento agora. Mas isso não é para gerar nenhum tipo de falha. Né? Quando você vê, por exemplo, a Receita Federal está superlotada, não está conseguindo receber os materiais, é porque a Receita Federal tem uma estrutura própria para ela fazer aquilo. Ela não usa nuvem para fazer aquilo. Então, a estrutura dela tem um limite. São 200 milhões de habitantes. Se todo mundo resolver acessar ao mesmo tempo, aquele limite chega. Mas aí quando você tem uma estrutura descentralizada... Vai engarrafar, né, a via. Como você tem uma estrutura distribuída em vários outros servidores, quando um entra em gargalo, o outro assume. E aí você não tem esse problema em vários outros serviços. Nos serviços locais nossos aqui, às vezes pode acontecer por conta disso, porque é uma estrutura física. Mas quando você trabalha em nuvem, não. Porque a nuvem ela tem lá os parâmetros dela para isso aqui que começou a passar de 80% de processamento, abra outro aqui do lado e bota funcionar.
Porque se essa daqui dá pipoca, essa aqui segura. E assim a gente vai equilibrando tudo. Rapaz, quer dizer que quando ela chega no nível X, aí já dispara o... Isso, aí digamos que agora caiu para 20%. Essa agora pode desligar não precisa que eu tenho aqui 80% de sobra para usar. Então, é bem dinâmico e isso é programável, você vai lá e regula o que é que você quer que aconteça. Então, na realidade, o sistema hoje, se pode dizer que qualquer coisa eletrônica hoje é seguro. Eu posso dizer que é seguro. É seguro. É seguro. Existe uma questão, o hacker pode invadir? Pode. Eu também posso falsificar a assinatura de qualquer pessoa no papel. Pode acontecer, pode. Agora, eletronicamente é muito mais difícil do que fisicamente. Muito mais difícil. Eu não posso dizer que é impossível, porque computação é uma coisa que todo dia muda, todo dia evolui. E do mesmo jeito que evolui para o bem, evolui para o mal. Evolui para o mal também. Do jeito que tem gente construindo coisas para o bem, tem gente construindo aquele acesso... E tem aquela história, você constrói uma coisa e você não sabe se o uso daquilo vai ser para o bem ou para o mal. O cara que criou a espingarda, ele queria caçar algum animal. No final, o animal que ele está caçando é o ser humano. Então, o cara que criou aquilo, ele não criou para matar o ser humano, ele criou para fazer a caça. É verdade. Infelizmente, ele criou para o bem e alguém está fazendo o uso errado. Então, muita tecnologia hoje, você cria, você disponibiliza, ela funciona bem para algumas coisas e ela pode ser usada de forma errada. Como alguns filósofos dizem, né? A excelência da qualidade da faca é cortar. Agora, depende do que ela vai cortar e você pode dizer que foi um bom uso ou um mau uso. É aquela brincadeira do chinês, né? Se eu tenho dois animais, um do mal e outro do bem. E qual vai prevalecer dentro de mim? Aquele que eu alimentar. Aquele que você alimentar. Então, se eu alimentar o que me faz mal, paciência. Ô, Múcio, a gente tá caminhando para o final da entrevista. Eu acho que ficou bem rica. Agora, faltou um detalhe, né? O prefeito municipal, a prefeitura, a Câmara Municipal, o ente federativo, uma fundação, uma secretaria de Estado, de município, que quer contactar com a SK Soluções Digitais. Como é que vai fazer isso? Bom, existe o site da empresa, que é SEK Soluções... E comercial? Não, o E normal. Eu tentei colocar o comercial, mas o registro não aceita o E não comercial. Aceita, porque... Então ficou seksoluções.com.br, é o site da empresa. Lá tem os telefones, né? Eu ainda não mantive uma página pronta, perfeita para apresentar o sistema, exatamente porque eu estou correndo atrás das prefeituras para fazer... Aí é Casa de Ferreiro Espeto de Pau? Na realidade, o espeto da Shopping. Mas assim, tá lá todo o material de contato. Eu tenho um parceiro de trabalho que faz a parte comercial para mim, que é a Exato Consultoria, que eu não vou ficar dando 30 endereços para ninguém ter que anotar um. Anota um, que é o da seksoluções.com.br, e de lá eu passo o direcionamento para quem faz a parte comercial. Porque, independente de ser prefeitura, de ser câmara, eu tenho 122 cartórios contratados que trabalham com documentação digitalizada. Eu tenho várias prefeituras com outras coisas além desse sistema, né? E a gente já trabalhou com hospitais, já trabalhou com contabilidades, com várias outras coisas que lá também suprem toda essa questão. Então eu tenho um comercial que faz isso, né, com essa empresa, e eu faço a parte de suporte, da parte técnica, realmente de desenvolvimento. Porque se eu for me dedicar às duas coisas, não dá. Aí eu não produzo nenhuma coisa nem outra. Eu tenho que dedicar àquela área mesmo. E aí, assim, se a gente quer um produto de qualidade, a gente tem que se dedicar a ele. A gente não pode se dispersar em 30 coisas diferentes, senão a gente não vai fazer nada com a qualidade necessária. Ok, Sandro, muito obrigado. A entrevista é muito boa, mas a gente está chegando ao finalzinho mesmo do programa. Muito obrigado pelos esclarecimentos. E eu recomendo realmente a quem precisar ou quem quiser evoluir nessa parte aí de soluções eletrônicas para processos e com certificação digital, a SK Soluções Digitais. Muito obrigado. E agradecendo a Sandro Múcio da SK Soluções Digitais, nós agradecemos também especialmente a você, telespectador, que nos honra com a sua audiência. Lembrando também de agradecer ao Ocean Palace Hotel, viu, diretor Alisson William? Vamos lá, o Ocean Palace Hotel tem 5 restaurantes, tem uns pratos maravilhosos, pratos pequenos ali do Sunrise Coffee Shop, que funciona 24 horas. Temos também o Ocean Grill, que funciona a partir das 18 horas e até meia-noite. O Sushi Bar, que fica lá na área da praia mesmo, lá do hotel, lá na parte, lá na areia mesmo da praia. Tem também lá a Luna Pizzaria, que funciona com outras massas também, funciona a partir das 18 horas, muito bom. E lembrando que tem também o mais elegante restaurante francês de Natal, eu estou falando do Le Soleil, que tem pratos maravilhosos, como a gente vê nessa foto aí, esse carré de cordeiro, que é sensacional. E lembrando que no Ocean, todos os sábados, tem a feijoada 5 estrelas,
que é coordenada pelo crítico de gastronomia Marcelo Diebe. É uma receita centenária de feijoada e realmente é sensacional, vale a pena frequentar. É por aí. Olha, muito obrigado mais uma vez e vem aí Nani Venâncio com A Tarde é Show, direto dos estúdios da Rede Brasil em São Paulo. A partir das 19 horas nós temos o Hermano Hennig com a Camila Schmidt no RB Notícias, onde o Ney Gonçalves Dias apresenta diariamente seus comentários e Fernando Vanucci as notícias do esporte. E amanhã às 13 horas aqui na TV Metropolitana, o Genésio Pitanga e o SOS RN. E às 16 horas, mais um programa É Por Aí e a Proteção de Deus. Até lá!